Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve, ó Israel, Yahweh é o teu poderoso, Yahweh é apenas um. Ama o teu Elohim Yahweh com todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força e todo o teu ser. E ensina isso aos teus filhos em todas as gerações. Em nome de Yahoshua HaMashiach. Amém. Yahweh, o Elohim, falou comigo. Querido filho do homem, este, pois, é o lugar do meu trono e o lugar onde repousa a planta dos meus pés. Eis que aqui habitarei para sempre entre todos os filhos da casa de Israel. A nação israelita jamais contaminará o meu santo nome, nem os israelitas, nem os seus reis, mediante a sua insensatez, prostituição e adultério espiritual com os ídolos inúteis e sem vida de seus governantes, em seus altares idólatras nos montes. Os reis construirão a soleira, a entrada e os pilares e o palácio encostados na entrada e nos pilares da minha casa. E assim, entre nós, ficou apenas uma simples parede. Eles profanaram o meu santo nome, por meio de todas as abominações que praticaram, e por isso o meu zelo eu os exterminei. Agora que lancei para longe de mim todo o seu adultério espiritual, juntamente com os cadáveres dos seus reis, e viverei entre eles para sempre. Homem mortal, descreve, pois, a casa, o templo, para toda a nação de Israel, a fim de que se envergonhem com seus erros e pecados, que eles analisem bem o modelo da minha casa, e se sentirem grande vergonha e arrependimento por tudo que têm praticado. Mostra-lhes as plantas desta casa, a sua aparência, as suas entradas, as saídas e todas as suas formas, todas as suas dimensões e normas e todas as suas leis. Escreve, pois, tudo isso à vista deles, para que não esqueçam dos detalhes da sua forma, sejam fiéis à planta e sigam as suas estipulações. Esta, pois, é a lei do templo. Toda a área ao redor, sobre o topo do monte, todo o seu contorno será santíssimo. Esta, portanto, é a lei da minha casa. Eis que as medidas do altar em côvado, longos de construção, isto é, equivalente a meio metro, sua calha, e a parte inferior terá meio metro de profundidade, meio metro de largura, com uma aba de um plano em torno de beira, e esta será a altura do altar. Desde a calha do fundo, desde o chão até a saliência inferior, será de 1 metro de altura e 1 metro de largura, e desde as saliências menor até a saliência maior, terá 2 metros de altura e meio metro de largura. A fornalha do altar terá 2 metros de altura e se levantarão 4 pontas de lareira do altar para cima. A fornalha e a lareira do altar será quadrada, com 6 metros de comprimento e 6 metros de largura. A saliência superior também terá lados iguais, com 7 metros de comprimento, 7 metros de largura, com uma aba de 25 metros e uma calha e meia,
né, metro ao redor de toda a sua extensão, e os seus degraus serão para o oriente e para o leste. Então Yahuwah me disse mais: filho do homem, ou melhor dizendo, descendente de Adão. Assim diz Yahuwah, presta atenção, vocês que são descendentes de Adão. O Eterno Soberano está... O Eterno Soberano. Estas são as normas que devereis seguir no cerimonial de sacrifício dos holocaustos, das ofertas totalmente queimadas e da expansão do sangue sobre o altar quando ele foi edificado. Devereis dar um novilho como oferta aos sacerdotes levitas da família de Zadok, que se aproximarem para ministrar diante da minha pessoa. Palavra de Yahuwah. Olha que interessante, né? Aqui o Eterno, ele está dando as dimensões, os comprimentos, né? Está dando tudo aquilo, né, que ele já tinha dito, né, antes a Davi, né? Tudo foi destruído, né? E aí está sendo restaurado novamente. O Eterno está mostrando a Ezequiel como é que vai ser, né? Porque o templo aqui já havia sido destruído. O interessante é que o Eterno diz que tem as dimensões, ó, todas as suas, aqui, a sua aparência, as suas entradas, as saídas, todas as suas formas, todas as suas dimensões e normas e todas as suas leis. Escreve, pois, tudo isso à vista deles, para que não esqueçam os detalhes da forma e sejam fiéis às plantas e sigam as suas estipulações, né? Esta, pois, é a lei do templo, né? Então você vê que existe, né, a regra do templo, né? E ele fala do monte ao redor ali do cume, né? Tudo é lugar santo, né? Então não é de qualquer jeito que se pode pisar lá, não é de qualquer jeito que pode entrar. E aqui ele dá várias dimensões, várias coisas importantíssimas, tá? E lembre-se, esse templo era uma sombra daquilo que viria a ser Yeshua, né? Então, o verdadeiro templo pelo qual iria habitar o nome do Eterno, verdadeiramente, era Yeshua HaMashiach, tá? Então, da mesma forma, este templo, né, que é o nosso corpo, é aquilo que o Eterno tinha edificado, as formas, os locais, as entradas, as saídas e as leis do templo, né? Então a gente tem que lembrar que não é só o formato do templo, porque os pessoal lá estavam na época de Jesus dizendo, olha, vê que templo magnífico, olha as dimensões, né? E todo mundo encantado com o templo, né? Mas Yeshua estava preocupado com a pessoa, né? Então, o templo onde habitava o nome do Eterno ali, ele foi... você vê que esse templo foi destruído 2 vezes e vai ser feito outro, né? E se eles pecarem contra aquele templo sendo profanado, né? Ele se tornando impuro, ele vai ser quebrado novamente, né? Então, é a nossa vida. Nós temos que ter muito cuidado, porque nós somos o templo pelo qual o Eterno construiu para habitar o nome dele. Se a gente profanar esse templo, tá? Ele tem que ser quebrado, né? E isso é a grande questão. Ninguém quer passar por essa quebradeira, né? Ser totalmente destruído para ser refeito um novo templo, né? Ali batizado no nome de Yeshua, nas águas, né? E nascer um novo ser, né? Essa é a grande questão. Tem que parar para entender o que está sendo dito aqui. Esse altar aqui, esse templo aqui, que está sendo dito a Ezequiel, lembre-se, Ezequiel, eu não lembro aqui, capítulo 48, se ele já está na Babilônia, mas se eu não me engano ele está, o Eterno está mostrando a ele as dimensões para Zorobabel, né, depois que sair de Babilônia, reconstruir, né, e eles vão reconstruir, e esse templo vai ser destruído de novo. Por quê? Porque eles contaminaram o templo novamente, né, e sempre que as coisas do Eterno têm que ser santa e kadosh, se levar de qualquer jeito, né, vai ser quebrado e o Eterno vai construir outro templo, né? E assim vai. De geração em geração, nós temos a oportunidade
de nos santificar o Eterno, andarmos com Ele, né? Aqueles que andam, né, o Eterno preserva, o Ruach. E aqueles que não andam são quebrados e o Ruach também é quebrado, né? É o que Paulo diz, que não devemos temer aqueles que destrói a carne ou destrói o templo. Devemos temer aquele que destrói o templo, a carne e o espírito, né? Então, lembre-se que tudo isso que está sendo dito aqui, claro, literalmente, fisicamente, é o templo lá, né, que foi construído e já foi destruído, mas também representa cada um de nós. O objetivo final aqui é o Mashiach e nós temos que nos tornar semelhante ao Mashiach, tá? Então, muito cuidado com o que está se fazendo, né? Lembre-se, tudo é terra santa, né? Ao redor. Então, tenha muito cuidado com o que você está colocando dentro da sua casa, na sua vida, o que você está vestindo, o que você está comendo, o que você está praticando. Tenha muito cuidado, ok? Aplicarás um pouco do sangue nos 4 pontas do altar, dos 4 cantos da saliência superior e ao redor de toda a aba. Assim estarás purificando o altar e farás propiciação por ele. Queimarás um novilho para oferta pelo pecado, ou seja, o novilho Yeshua, né? Pela oferta pelo pecado no lugar determinado na área do templo, fora dos limites do santuário. E no segundo dia oferecerás um bode sem defeito para expiação do pecado e purificação do altar, como a purificação do novilho. Quando acabares de purificar, oferecerás um bezerro sem defeito, um cordeiro do rebanho também sem mácula. Tu os trarás diante de Yahweh, o Senhor. Os sacerdotes derramarão o sal sobre eles e os oferecerão em holocausto eterno, né? Por quê? Porque o sal é um símbolo de eternidade, conservar, ok? Prepararás cada dia um bode como oferta pelo pecado durante 7 dias. Eles também prepararão um bezerro e um carneiro de rebanho, todos sem imperfeições. Durante 7 dias os sacerdotes farão expiação, isto é, propiciação pelo altar, e purificarão, assim o consagrarão. No final destes dias, a partir do 8º dia, os sacerdotes apresentarão os holocaustos e sacrifícios de Shalom em comunhão, isto é, as vossas ofertas purificadas sobre o altar. Então eu vos aceitarei, afirma o Eterno de Israel, né? Lembre-se, tudo isso aqui que Ezequiel está passando para o povo novamente é porque eles esqueceram, tá? Esqueceram de praticar, e não praticando esqueceram de como fazer da maneira que o Eterno quer. Mas isso está lá em Moisés. Moisés escreveu isso com detalhes, ok? Logo depois, aquele homem me trouxe de volta para o portão externo do santuário, que havia para o oriente, do lado leste da área do templo, mas o portão estava trancado. Então Yehoé orientou-me, dizendo: esta porta deve permanecer fechada, não deverá ser aberta, ninguém poderá entrar por ela, deve continuar trancada, porque Elohim, o Eterno de Israel, entrou por ela. Somente o príncipe, por também ser rei, se assentará ali, para tomar sua refeição santa na presença de Yahweh. Ele entrará pelo pórtico da entrada e sairá pelo mesmo caminho. E ele me levou até a frente do templo, passando pelo portão norte. Olhei e observei a glória de Yahweh enchendo toda a casa do Senhor, e mais uma vez prostrei-me o rosto em terra. Então Yahweh instruiu-me: descendente de Adão, filho do homem, observa com atenção e aplica os teus olhos ao ouvido para compreender bem
tudo quanto eu te explicar a respeito de todas as normas da minha casa, todas as normas da minha casa, o templo do Senhor e de todas as suas leis, todas as leis, e considera em teu coração a entrada do templo, bem como todas as saídas e os santuários, tá? Então, você vê aqui que ele fala sobre leis, né? Aqui, num sentido espiritual, ele diz assim, ó, todas as entradas para a minha casa é as leis do Eterno, os mandamentos. Você obedece e você entra em todas as saídas. Se você conhece a lei, você vai conhecer o que é pecado, né? Desobedeceu a lei, você está pecando. São as saídas, né? Então, tenham muito cuidado com esses segredos que estão contidos nas escrituras, tá? Primeiro você vê o literal e depois você vê o espiritual do que está sendo dito. O Eterno está falando o tempo todo de templo, dimensões e leis, e leis, e leis, norma da minha casa, norma da minha casa. Você chega na casa de alguém e lá ele tem as normas dele. Você tem que se adequar à norma da casa. Não a casa se adequar às suas normas, né? Se nós estamos indo para a casa do Eterno, lá tem regras a ser seguida. Não é de qualquer jeito que você chega lá e coloca os pés em cima da mesa, né? Não é assim, ok? E pegarás os rebeldes da casa de Israel, assim diz Yahweh, o Senhor, já basta de todas as vossas práticas repugnantes, nação de Israel. Veja que interessante, ele fala no versículo anterior, né? Eu acabei de falar aqui, né? Ele dizendo, a minha casa, o templo do Senhor e todas as suas leis, né? Rapidinho, 2 minutos, já volto. Então você vê aqui, né, que o Eterno está falando sobre a casa dele, né? Eu te explico a respeito de todas as minhas normas, né? O templo do Senhor e todas as suas leis, e considere em teu coração a entrada do templo, bem como todas as saídas do santuário, né? Então você vê que aqui está falando literalmente do templo físico, mas a gente sabe que esse templo físico é o nosso corpo hoje, né? Na verdade, sempre foi. Só que o templo era a sombra daquele templo perfeito que o Eterno exigia para estar diante dele, que viria a ser o Mashiach, né? Todas as promessas que foi feita a Abraão era para o descendente de Abraão específico, Yeshua, né? Todas as promessas que foi feita a Isaac era para o descendente de Isaac, né? Yeshua. Todas as promessas que foi feita a Jacó, Israel, aos patriarcas, elas foram feitas a Yeshua, né? E a partir de Yeshua, né? Yeshua vindo ali, cumprindo o papel dele, todos nós ganhamos o direito, né? Ali de estarmos diante da presença do Eterno, se praticarmos aquilo que Yeshua praticou. Ele veio instruir como a gente praticar, né? Com perfeição, né, com plenitude, aquilo que o Eterno queria para cada descendente de Adão. Né? E logo depois você vê que o Eterno está falando a entrada e a saída da minha casa, né? As minhas normas, vai falando casa, norma, entrada, saída, né? E depois em seguida ele vai falar de quê? E pegarás aos rebeldes da casa de Israel. Pregar o quê? As normas da casa dele. O que faz você entrar na casa dele e o que faz você sair da casa dele. Tudo é baseado nos mandamentos dele. Mandamentos, leis, ordens. Contraposto isso, pecado. Ou seja, o que faz você entrar na casa do Eterno é a obediência dos mandamentos da casa do Eterno, as normas da casa do Eterno. Tá? E o que faz você sair, as portas de saída, o pecado. Tudo aquilo que o Eterno rejeita, tudo aquilo que é abominável diante do Eterno, tá? E o versículo 6, logo em seguida, e pregarás a estes rebeldes, tá? Estes foi o que coloquei, mas
pregarás aos rebeldes da casa de Israel. Assim diz Yahweh, o Senhor, o teu Deus, já basta de todas as vossas práticas repugnantes. Olha a porta de saída da casa do Eterno aí, ó povo de Israel, né? Aqueles que se dizem ser descendentes de Jacó, né? Ou descendentes de Abraão, certo? Seja pelo sangue, né? Seja pela carne, ou sejam enxertados através de Yeshua na descendência de Abraão. E co-herdeiros da promessa que foi dada a Abraão, que foi dada a Isaac e que foi dada a Jacó. E qual é a condição? Obedecer aos mandamentos de Deus, né? Por quê? Você vai ter pessoas descendentes de Abraão, né? Como o próprio Paulo. Vamos pegar Paulo. Nós somos enxertados na descendência de Abraão, né? E co-herdeiros da promessa, ok? Então vamos lá. Nós não somos descendentes de Abraão, entre aspas, porque muitos aqui são descendentes de Abraão, sim, ok? Mas vamos lá. Digamos que não venhamos a ser, né? De fato, ok? Mas através do Mashiach Yeshua, das obras dele, de praticarmos, de sermos semelhantes a imitadores de Yeshua, nós nos tornamos co-herdeiros da promessa de Abraão, ok? Ok. Então, nós temos que cumprir aquilo que o Eterno exige aos descendentes de Abraão para que recebam a promessa de Abraão na vida deles, ok? Então, vamos lá. Tem Ismael. Ismael é filho de Abraão, co-herdeiro da promessa, mas ele escolheu ir por outro caminho e não foi herdeiro da promessa. Já Isaac era filho de Abraão e escolheu seguir pelo caminho que Abraão seguia, obedecendo a Deus, e se tornou co-herdeiro da promessa de Abraão, né? É um cooperador, né? Ali um sócio ali daquela promessa que o Eterno fez a Abraão, né? Se tornando o único filho de Abraão, palavras do Eterno de Israel, não minhas, tá? E primogênito, ou seja, escolhido, selado por conta disso. Já Ismael, ele era o primeiro filho e não era o primogênito. Isaac era o segundo filho e era o primogênito, né? O Eterno diz que Isaac pega o teu único filho, né? Ou seja, Ismael. Então entenda que nós nos tornamos, como disse o próprio Yeshua aos fariseus, se vocês fossem descendentes de Abraão de verdade, vocês teriam obras de Abraão. Ou seja, o que é ser descendente de Abraão de verdade, né? Porque Ismael, fisicamente falando, literariamente falando, indo pelo literal, Ismael era descendente de Abraão de verdade, né? Só não tinha as obras. E por que Yeshua vai e diz, se vocês fossem filhos de Abraão teriam obras? Por quê? Porque os fariseus ali, eles estavam mais preocupados com a honra deles, com a glória deles, né? Dos outros estar glorificando eles ali, né? Ou seja, o Eterno estava em segundo plano na vida deles. Eles queriam poder, dinheiro, reconhecimento, mas eles não estavam se rasgando o peito diante do Eterno verdadeiramente. Por isso que Yeshua vai e diz, olha, vocês não são como Abraão era, vocês não praticam, vocês não vivem como Abraão vive, né? E é isso que o Eterno está querendo passar aqui, né? Na casa dele tem regras, tem porta de entrada e porta de saída. Se você obedece o mandamento, você conhece as portas de entrada. Se você peca, você conhece as portas de saída. E logo em seguida que ele fala, ele repetiu isso várias vezes, porta de entrada e saída, tamanho, dimensões, ou seja, ele mostrando, apresentando a você a casa dele, né? Quem lê Levítico 11 conhece o cômodo lá da casa a cozinha da casa de Yahua. E o que é a cozinha da casa de Yahua? Não vai ter carne de porco, não vai ter peixe de couro, não vai ter camarão, não vai ter lagosta, né? Então você conhece a cozinha, Levítico 11, né? Então são várias e várias instruções. Cada capítulo de Levítico, cada capítulo da Torá é um cômodo da casa do Eterno. E isso é santificado, tá? E torna
santo aqueles que praticam, né? O que é santo? Separado, tá? Santo, Kadosh, é separado para o eterno. Eu separarei um povo para mim através dos meus mandamentos. Israel. Agora, a verdadeira, não é aquele que nasce e está dentro de Israel praticando as coisas do mundo que é separado para o eterno, não. É aqueles que nascem em Israel ou fora de Israel que praticam o que o eterno manda. Esses são o verdadeiro Israel separado para o eterno, tá? E eles ainda dão testemunho de que Yeshua é o Mashiach, porque Yeshua cumpriu toda a Torá, ensinou a cumprir toda a Torá e carregou as nossas enfermidades, ok? Interessante. Vamos lá. Nesse contexto aí, vamos continuar lendo. E pregarás aos rebeldes da casa de Israel, assim diz Yahweh, o Senhor, o Elohim, já basta de todas as vossas práticas repugnantes, a porta de saída, ó nação de Israel. Além de todas as suas outras abominações, trouxesse estrangeiro, pagão, incircuncisos. O problema não é ser estrangeiro, né? O problema é ser pagão, incircuncisos de coração e incircuncisos no corpo para estarem no meu santuário, profanando assim a minha casa, enquanto me ofereceis o meu pão, né? A gordura do sangue, e deste modo quebrasse a minha aliança. Olha a porta de saída aí. Quebrou a aliança, saiu do povo de Israel. Será expulso do meio do meu povo. Quem não praticar o peça será excluído do meio do meu povo. Quem não praticar o Shabat será excluído do meio do meu povo. Tá vendo aí a porta de saída? Quando você obedece o Shabat, principalmente o verdadeiro, você passa pela porta e entra dentro da casa do Eterno. Quando você desobedece, você é colocado para fora. A porta de saída, o pecado, a desobediência. Obediência, você está dentro da casa do Eterno. Desobediência, você está fora da casa do Eterno, tá? Sem exceção. Porque se o Eterno for diferente contigo hoje, aqui, ele foi injusto com Abraão, com Isaac, com Jacó, com todos os outros, ok? Independente de Yeshua, porque Yeshua veio e morreu tanto por ti, quanto por Abraão, por Isaac e por Jacó. Se Abraão, Isaac e Jacó não tivessem Yeshua, eles estariam lá no Sheol até agora, né? E espiritualmente eles já estão no mundo vindouro, ok? Mas se entenda que se não fosse o sacrifício de Yeshua, Abraão, Isaac e Jacó estaria tão condenado quanto qualquer um de nós, ok? Então entenda que Yeshua veio para todos do mundo de qualquer geração, ok? Então, se o Eterno tivesse exigido de Abraão, Isaac e Jacó e não exigir de ti, não seria a justiça do Eterno. Lembre-se, o Eterno é imparcial, ok? Essa é a grande questão. Continuando. Ao invés de cumprires o vosso dever quanto aos meus rituais sagrados, constituísse outras pessoas do meu santuário. Lembrei uma coisa que eu ia falar aqui, tinha esquecido, né? Trouxe estrangeiros e pagão, incircunciso de coração e incircunciso no corpo, né? Então, você vê que o Eterno não faz diferença com incircunciso de coração ou circuncidado na carne, né? Você vê aqui ele reclamando os dois, tanto faz, tá? Estrangeiro, pagão, incircunciso de coração e incircunciso de corpo, né? Então você vê aqui que o Eterno está reclamando justamente porque tem incircuncisos de coração e na carne, né? Não é uma coisa só. Olha, aqui ele está reclamando só porque a pessoa é incircunciso de coração ou incircunciso na carne. Não, ele está falando de incircuncisão do coração e no corpo, né? Paulo fala uma coisa interessante que eu sempre gosto de pegar nesse ponto, né? Paulo diz assim, ó, se você se permitiu ser circuncidado, né, tem que cumprir toda a Torá. Ele ali não está falando literal nessa frase, certo? Vamos pegar o versículo, tá? Claro que vai pegar o contexto, vai aparecer tanto circuncisão do espírito
quanto da carne, no contexto geral. Mas nessa frase, ele não está dizendo assim, ó, incircunciso, se você se deixar ser circuncidado na carne, como muitos entendem, tem que cumprir toda a lei. Não, ele diz assim, se você se deixar circuncidar, seja circuncidar, seja no coração ou na carne, tem que cumprir toda a Torá. Ele não especifica literal, como muitos entendem, né? Quando Paulo fala, se você se deixar circuncidar, o povo entende que é na carne, certo? Mas Paulo não especificou na carne ali. O que Paulo está dizendo é o seguinte, se você se deixar circuncidar, se converter ao Deus de Israel e acreditar, você é obrigado a cumprir toda a lei, seja incircunciso na carne ou no coração. Então tenham muito cuidado com isso, tá? Muito cuidado com essa história do pessoal chegar e dizer, não precisa circuncidar não. Cuidado com esse espírito que está fazendo você se desviar do seu Deus, desobedecendo os mandamentos, tá? Deuteronômio 13 é o espírito do anticristo, né? Com qualquer um que chegue para você, faça milagre, prodígio, adivinhe sonhos e coisas extraordinárias, e faça você se desviar do seu Deus, desobedecendo os mandamentos, é falso profeta, né? E tem até a pena de morte lá, né? Sumária, não precisa nem de julgamento, ok? Então tenham muito cuidado com pessoas que estão instruindo, não, gentil não precisa circuncidar não, né? Bem, se você circuncidar no coração, você tem que cumprir toda a lei. E se você tem que cumprir toda a lei, vai ter que circuncidar na carne. Mais cedo ou mais tarde, mas vai ter que circuncidar na carne, né? Então, entenda o que os apóstolos estão querendo dizer lá, entenda o que a lei do Eterno está querendo dizer lá. Em outro texto, Paulo diz assim, ó, né? Ele fala nesse texto dizendo, se você se deixar circuncidar, tem que cumprir toda a lei. Ele não fala se é na carne ou é no coração, né? Seja no coração ou na carne, tem que cumprir toda a lei. Cumprindo toda a lei, tem que circuncidar na carne, tá? Em outro texto, ele diz assim, ó, não importa se você é circuncidado, ou seja, judeu. Não importa se você é incircuncidado, ou seja, gentil. O que importa é cumprir os mandamentos do Elohim de Israel, né? Isso é o que importa. Então, se você não importa ser circuncidado ou incircuncidado, ok? Não importa ser um ou outro, ser judeu ou gentil, o que importa é obedecer o mandamento de Deus. Se você obedecer o mandamento de Deus, um dos mandamentos é circuncidar. Consegue entender que não tem para onde correr? O Paulo deixa duas vezes, pelo menos aí, duas testemunhas, pelo próprio Paulo, ele falando sobre isso. O problema é que as pessoas não querem obedecer e vão pela narrativa mais fácil para si, né? Essa é a grande questão. É o mal da religião, tá? Da religiosidade, ok? Continuando, versículo 8. Ao invés de cumprires o vosso dever quanto aos meus rituais sagrados, constituísse outras pessoas do meu santuário. Assim declara Yahweh, o soberano. Nenhum estrangeiro incircunciso de coração e na carne poderá entrar no meu santuário, nem tampouco estrangeiros que vivem entre os israelitas. Então você veja que essa história, gentil não precisa circuncidar. Você vê que o Eterno está dizendo claro aqui, ó. Assim declara Yahweh, o soberano. Nenhum estrangeiro, seja incircunciso de coração. Aí a pessoa diz, mas eu sou circuncidado no coração. Tá bom. E na carne poderá entrar no meu santuário. Então, se tu é circuncidado no coração, tu tem que circuncidar na carne para poder entrar no santuário. Entendeu? Na casa do Eterno. Por quê? Porque lá é Kadosh. Só entra separado. Só entra santo, Kadosh, separado. Na casa do Eterno, só vai ser coluna do templo do Eterno se cumprir a Torá, né? A porta de entrada é os mandamentos. Infelizmente, a verdade não está sendo pregada e muitos só vão perceber essa verdade quando já não estiver mais com tempo de voltar e resolver essas pendências, ok?
Assim declara Yahweh o soberano: nenhum estrangeiro incircunciso de coração ou na carne poderá entrar no santuário, nem tampouco os estrangeiros que vivem entre os israelitas. Os levitas que tanto se distanciaram de mim quanto a Israel se desviou e que perambulam para longe de mim, seguindo seus ídolos inúteis, sofrerão as consequências da sua malignidade. Entretanto, ainda poderão servir no meu santuário, cuidando e zelando dos portões da minha casa, além de prestarem serviço, imolar os animais para os holocaustos e outros sacrifícios em lugar do povo, bem como colocar-se à disposição das pessoas para servi-las. Contudo, porque ministraram na presença dos seus ídolos inúteis, fizeram a casa de Israel cair em pecado, jurei de minha mão erguida que eles levarão sobre si a devida punição por seus erros, oráculo de Yahweh, o Senhor. E por isso não se aproximarão da minha pessoa, de nenhum dos meus utensílios sagrados, nem das minhas ofertas santíssimas, mas carregarão sobre si a vergonha das suas próprias atitudes malignas e nojentas que praticaram. No entanto, eu os carregarei de zelar e cuidar do templo, mediante a execução de vários serviços diários. Mas os sacerdotes levitas, os filhos dos descendentes de Zadok, que fielmente executaram as obras necessárias ao templo do santuário, quanto os israelitas se desviaram de mim, eles sim poderão se achegar a mim para me servir, e estarão diante da minha pessoa para oferecer sacrifício de gordura e sangue, oráculo de Yahweh, o Senhor. Só eles entrarão no meu santuário e se aproximarão da minha mesa, a fim de ministrar diante de mim e realizar o meu serviço. Quando entrarem pelos portões do átrio interior, isto é, do pátio interno, que estejam trajados vestes de linho, não usem nenhuma roupa de lã enquanto estiverem ministrando junto aos portões do pátio interior ou dentro da minha casa. Eles usarão turbante de linho sobre a cabeça e calções de linho na cintura, e não se cobrirão de nada que os faça suar. E quando saírem do átrio exterior, isto é, ao pátio exterior onde fica o povo, deverão trocar de roupas, guardando seus aposentos sagrados, suas vestes sacerdotais. Então colocarão outras roupas, a fim de que não transmitam consagração ao povo simplesmente mediante o contato de suas vestes santas. Olha que interessante, isso aqui também está na Torá, tá? Tem instrução para os descendentes de Arão com relação a isso aqui, tá? Não rasparão a cabeça, nem deixarão o cabelo comprido, mas manterão bem aparado. Nenhum sacerdote beberá vinho quando entrar no pátio interior. Isso também está na Torá, né? É o exemplo lá de Nadab e Abiú, que morreram por beber vinho e entrar no templo. Eles também não poderão se casar com viúvas ou divorciadas, só se casarão com virgens de ascendência israelita ou com viúvas de sacerdote. Esses homens consagrados orientarão o meu povo a dirigir entre o santo, ou seja, estes homens consagrados orientarão o meu povo a distinguir entre o santo e o profano, e lhe ensinarão o discernimento entre o que é puro e impuro. Olha que interessante aí, né? A porta de entrada do templo, da casa do Senhor, e a porta de saída da casa do Senhor, né? O que é santo e profano e o puro e impuro, tá? De novo aqui, como eu estava falando no capítulo anterior, sobre a entrada e a saída da casa do Senhor, ok? No caso de uma controvérsia
auxiliarão no julgamento direto. Eles ajuizarão de acordo com as minhas determinações ou minhas leis. Eles obedecerão às minhas leis e os meus estatutos com respeito e todos os dias santos, festas fixas e os meus shabats. Olha que interessante aqui também, né? Ali quem vai servir na casa do Eterno tem que obedecer às normas, do jeito que o Eterno diz, não do jeito que o povo diz, eu sinto no meu coração que é desse jeito. Tá? O sacerdote não se contaminará por aproximar-se de uma pessoa morta. No entanto, ele poderá ficar contaminado no caso de um pai ou uma mãe, um filho ou uma filha, um irmão, uma irmã, desde que esta não tenha marido. Sendo assim, depois de se purificar, aguardará 7 dias. No dia em que entrar no pátio interior do santuário para ministrar ali, o sacerdote oferecerá em favor de si mesmo uma oferta pelo pecado, o holocausto a Yahweh, o Eterno de Israel. Né? Então você vê também, isso aqui está na Torá, tá? Não é mandamento novo, aqui está se repetindo, ou seja, o Eterno está ensinando novamente ao povo como proceder diante dele, e aqui ele falou da casa, as dimensões, falou das normas e agora está falando dos sacerdotes. Eis que eu mesmo serei a única herança concedida aos sacerdotes, porquanto não lhe darás qualquer propriedade, eu sou a propriedade deles, também está na Torá. Eles se alimentarão das ofertas de cereais, ofertas feitas para tirar pecado e ofertas pela culpa, e tudo o que em Israel for consagrado a Yahweh pertencerá também a eles. O melhor de todos os primeiros frutos de todas as contribuições de ofertas será de propriedade dos sacerdotes. Darás, pois, a eles a primeira porção da tua refeição de massas, cereais moídos, a fim de que haja bênção sobre as vossas casas, né? Então você vê aqui que aqui está falando literal do levita, tá? Do sacerdote levita. Agora lembre-se, Yeshua, quando veio, morreu e purificou Israel novamente, né? Através do sacrifício dele mesmo, né? As 12 tribos passaram a ser novamente uma nação de sacerdotes. O propósito do Eterno lá no Monte Sinai era todas as tribos ser um reinado de sacerdotes. Todas as tribos iam ter sacerdotes. Ou seja, ia ter o sumo sacerdote da tribo de Judá, ia ter o sumo sacerdote da tribo de Levi, ia ter o sumo sacerdote, ou seja, ia ser 12 sumos sacerdotes. Tá? E Yeshua seria o sacerdote supremo, né? Ali, o 13º seria o Mashiach Yeshua, ok? Então, quando Yeshua veio e morreu, ele restaurou esse sacerdócio semelhante ao de Melquisedeque, que era o propósito de Yahweh lá no Monte Sinai, tá? Então, tem muitos sacerdotes aí que as pessoas não consideram, ok? Então, olha que interessante. Os sacerdotes não comerão da carne de aves ou animais encontrados mortos e despedaçados por outros animais silvestres. Bem, isso aqui é outro mandamento, tá? Que está na Torá também, né? Aqui eu termino Ezequiel. Eu li o 43, né? Parte do 43 e o 44, né? São 2 capítulos grandes, por isso que eu demorei tanto. Eu peço até desculpa aos irmãos aí, né? Eu li bastante coisa aqui. Você vê que esse último mandamento, Ezequiel 44, versículo 31, dizendo que não pode comer aves ou animais que foram mortos ou despedaçados por animais silvestres, né? Não pode comer. Isso é outro mandamento que está na Torá, né? Inclusive para o boi, né? Se você tem um animal na sua fazenda e aí você vai dormir, ele está bem. No outro dia você chega lá, ele está morto, né? Você vê que ele acabou de morrer, ou melhor ainda, ele morreu na sua frente. Ele estava andando, você andando com ele, quando vê ele tem um problema cardíaco, cai morto lá, mas ele acabou de morrer, né? E você vê isso, você não pode cortar a carne dele e usar, não. Tá? Isso aí é contra as normas do Eterno. Aqui ele está falando do sacerdote, mas todas as tribos, qualquer israelita não pode comer
animal que foi morto naturalmente ou que foi morto por alguma fera, né? Foi ferido por uma fera, ele ficou vivo, né? E depois ele vai e é morto, né? Não pode, tá? Morto despedaçado, ok? Isso é contra a regra. Isso está na Torá, tá? Ele está instruindo aqui para os sacerdotes, né? Mas isso é para todo o povo de Israel. Então você vê que nesses capítulos o Eterno fala algumas coisas, aparentemente parece ser nova, né? Mas é novo para uma geração que não estava lá em Moisés, tá? É feito o João diz lá em João capítulo 5, ele diz assim, ó, esse mandamento novo que eu estou dando a vocês está aí desde Gênesis, desde o princípio que está aí, né? Não é nada novo, tá? Então, o próprio Yeshua diz, ó, a vocês eu dou um mandamento novo. Na verdade, a palavra ali é renovado. Eu renovo um mandamento a vocês, né? Lá em Levítico tá, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E Yeshua renova esse mandamento, traz um novo entendimento, dizendo assim, amem uns aos outros como eu vos amei, né? Então, Yeshua se amava, da mesma forma, ele ensinou aos outros se amarem também, né? É um novo entendimento de Levítico 19, versículo 18, que Yeshua está dando, tá? Então, você vê que o Eterno vai ensinando coisas, né? Aparentemente parece ser nova, mas se você parar, prestar atenção, ter uma intimidade com a Torá, né? Tá praticando os mandamentos, você vai ver que não é novo. O Eterno está explicando as regras dele desde Gênesis, lá de Adão, antes de comer o fruto, o Eterno já estava explicando os mesmos mandamentos. Lá no Salmo diz que o Eterno tem prazer de ensinar a Torá dele, a instrução dele, para todo sempre, né? Ele tem prazer de ensinar, né? Vem uma geração nova e a geração não o conhece. Ela tem a oportunidade de acertar e errar. Aí o Eterno está ali na geração nova, pronto, disposto, né? Ali para ensinar o que é correto. Basta a gente obedecer, né? Uns obedecem e outros não. Mas o Eterno sempre ensina a todas as gerações, né? Os erros que vêm na nossa vida são culpa nossa, né? Porque até quando a gente é criança, chega alguém perto da gente que o Eterno manda para instruir o que é correto. Faça isso, não faça, faça aquilo, né? Às vezes, quando não é nossos pais ensinando, até outra pessoa chega para ensinar. O Eterno sempre está nos instruindo. É só a gente ter sensibilidade para ouvir a voz do Eterno, ok? Então aqui eu terminei, eu li o capítulo 43 de Ezequiel e o 44, tá? Que o Eterno derrame bênção e vos guarde, que ele resplandeça a face dele sobre todo Yahushurun, né? E traga a Torá viva sobre nós, nos dando a verdadeira Shalom que o mundo não conhece, ok? Se tiver mais alguém que queira falar algo, amém. Se não, eu posso encerrar o chat aqui. Shalom, shalom. Amém. Shalom, irmãos. Bom amanhecer a todos. E a você, meu fiel companheiro de trabalho, peço que ajude essas duas irmãs, pois elas, junto com Clemente e todos os outros meus companheiros, trabalham muito para espalhar o Evangelho. O nome deles estão no livro da vida que pertence ao Eterno. Amém? São pessoas justas que trabalham muito pelo Evangelho e estão, salvos no livro da vida, estão escritos. O que o homem deve se gloriar? Glorie-se em saber que o seu nome está no livro da vida, que pertence, como ele falou aqui, que pertence ao Eterno. Então, que toda honra, glória e louvor seja dado ao Pai, nos méritos de Yeshua HaMashiach. E eu vou ler Filipenses 4, amém, todinho. Meus queridos irmãos, sinto muita saudade de vocês. Vocês me fazem tão feliz e eu me orgulho muito de vocês. Portanto, continuem todos firmes, vivendo unidos com o Senhor. Evódia, Sintique, peço, por favor, que procurem viver bem uma com a outra.
como irmãs na fé. Deixa eu ver, Evódia e Sintique. Quer dizer, peraí. Não gravei ainda o nome dela. Evódia. Fragrante. Evódia. A história de Evódia nos lembra que mesmo entre fiéis é necessário lidar com os conflitos de forma amorosa e pacífica, buscando sempre a edificação mútua e a preservação da comunhão. E agora nossa irmã Cíntia. Com destino. O nome dela, né? Significa uma lição importante sobre a importância da reconciliação e da unidade entre membros da igreja. Amém. Né? Essa palavra que veio, palavra do dia, através do irmão Rafael, ele pediu para que eu lesse, né? Louvado seja o Pai. E a você, meu fiel companheiro de trabalho, peço que ajude essas duas irmãs, pois elas, junto com Clemente, misericordioso, quem é misericordioso? Louvado seja Yahushua, né? E todos os outros meus companheiros trabalham muito para espalhar o Evangelho. O nome delas estão no livro da vida e pertencem ao Cordeiro. O Pai. Tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. Sejam amáveis com todos. O Senhor virá logo. Amém. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam ao Eterno, ao Criador dos céus e da terra, o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a Shalom do Eterno, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Mashiach e Yahushua. Eles não entendem porque a Shalom com o Eterno é inimizade com o mundo. Então, como é que você não vai participar do Natal? Como é que você não participa mais de aniversário? Como é que você não come mais porco? Porque a Shalom, o entendimento que o Eterno dá para o seu povo, a paz, como conhecem, né? Como conhecemos aí pelo cristianismo, mas nas escrituras é muito mais amplo. É a união entre o Eterno e o seu povo, a Shalom dele. Porque a paz que excede todo o entendimento é que você obedeça aos mandamentos. E quando você obedece aos mandamentos, você tem inimizade com as pessoas. Porque eles não querem obedecer. Dizem que já não está mais válido. Que é a porta de saída, como o irmão está dizendo. Então, esses que não aceitam obedecer ao Eterno, esses estão na mão dele. Esses já estão condenados. Esses já estão... o nome deles já foram riscados, né? Principalmente aqueles que sabem da palavra, os ímpios. Então, todos os dias, examine o homem a si mesmo e prestem atenção no que estão fazendo. Como ele falou aqui, a Evódia e a Sinti, que são duas mulheres, as duas igrejas, o povo dele, as duas tribos. Então, prestem atenção no que vocês estão fazendo, tanto a que é enxertado, quanto a natural da terra, porque graças aos naturais da terra, eles tiveram o seu entendimento fechado por transgressão, e o Eterno abriu o nosso para que nós pudéssemos entrar pelo novo e vivo caminho através do Mashiach, para que ao tempo oportuno ele vai abrir o entendimento da terra, dos naturais, né? Daqueles que na essência já são
o povo do pai, e eles vão ter entendimento lá no início, o povo de Abraão, Isaac e Jacó, a descendência. Mas o povo que foi enxertado também é enxertado porque nós fomos adotados através do judeu, né, do israelita, perdão, e Jesus, como nós conhecemos. E os filhos descendentes do pai é o próprio Machia, né, veio da descendência de Arão, veio da descendência de Moisés. Ele veio lá de trás, os descendentes desde lá que fez o rei Davi, que ele fez a promessa, né, que o seu filho nunca sairá do trono. Salomão saiu, todos que entraram não ficou muito tempo, mas o Messias ficou. E ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E ele nunca mais vai sair desse trono. Seu trono é eterno e a palavra do Pai é viva. Está valendo, está regendo o mundo até hoje. Em tudo que você possa pensar, tudo que você possa viver no seu dia a dia, com a sua família, com seus filhos, com seu esposo. Estou falando para mulheres principalmente, que o jeito que nós nos comportamos com os nossos filhos, com as casadas com os maridos, e mesmo as que estão separadas, você tem o ex-marido e tem seus filhos, são o pai dos seus filhos, então você tem que ter respeito por eles, tem que ajudá-lo, tem que ministrar a palavra, a tempo e a fora de tempo, para que ele venha se arrepender, para que ele venha entender como você está entendendo hoje. Porque a mulher sábia, ela edifica, e a tola, ela destrói com as suas próprias mãos. E como é que você vai cuidar dos seus filhos sendo uma mulher rixosa, uma mulher briguenta, uma mulher que os filhos não aguentam ficar tanto tempo perto, porque qualquer minuto estoura? Não. Há tempo. Sejam calmos, passivos, misericordiosos, tenham entendimento do que vocês estão falando, abra a boca quando tiver certeza da instrução e faça conforme o Pai tem instruído a cada uma no chamado, né, de cuidar da sua casa. E os homens o cabeça da casa, não tem o que se debater, não tem que brigar. Ele foi instituído pelo Eterno como sacerdote do lar. Passa por ele primeiro e depois vem para a nossa vida, e depois da nossa vida vai para os nossos filhos. E é uma ordem. Então não tem como quebrar isso. Quando quebra, vira essa bagunça que está no mundo. Filhos destruídos, casamentos arruinados, o homem para um canto, a mulher para o outro, os filhos aí de qualquer jeito, sendo criados por outras pessoas. É uma luta, mas aqueles que confiam no Senhor, aqueles que esperam pela promessa, pela restauração, pelo cuidado do Pai, têm os seus filhos restaurados, a sua casa restaurada, e a glória da segunda casa será maior do que a primeira, porque você está sendo restaurada. E aí o fruto do seu ventre é próspero, os seus filhos sentados à tua mesa, a tua casa tem provisão, o trabalho, tudo que você tem, que o Pai confiou nas suas mãos, prospera. Então tenham cuidado com aquilo que vocês estão fazendo. Os irmãos que vivam em união, como ele pede, né? Que todos tenham comunhão com os outros, que isso agrada ao Eterno. Não em briga, não em rixa, não em confusão, nada disso. Nada disso. Que tem alguma contenda, vai, converse com os presbíteros, com o pastor, com aqueles que são instruídos pelo Eterno, para que isso se resolva definitivamente na sua vida, para que raiz de amargura não entre na sua casa, que não fique em confusão o seu lar, que você não viva brigando com ninguém, e sim em shalom. Amém? Que o Pai tenha misericórdia das nossas vidas e nos ajude a andar conforme a sua vontade e os seus desígnios para o seu povo. Amém? E ele continua aqui, ó. E ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, né, do Mestre, tanto com as minhas palavras como com as minhas ações.
as instruções que ele passou, mas ele vivia tudo isso. Por isso que o Sinédrio não conseguiu encontrar nada de errado. Só colocar a culpa nele porque ele falou que era filho do Eterno, filho do Deus vivo. Isso era uma blasfêmia para eles. Como que um ser humano pode se intitular filho do Deus vivo? Né? E ele é. E ao Eterno que nos dá Shalom estará com vocês. Né? E o Deus que nos dá Shalom estará com todos vocês. Na minha vida em união com o Senhor, fiquei muito alegre porque vocês mostraram de novo o cuidado que têm por mim. Não quero dizer que vocês tivessem deixado de cuidar de mim. É que não tiveram a oportunidade de mostrar esse cuidado. Não estou dizendo isso por me sentir abandonado, pois aprendi a estar satisfeito com o que tenho. Aleluia! Sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que precisa. Aprendi o segredo de se sentir contente em todo lugar e em qualquer situação, quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco. Com a força do Mashiach, com a força que ele me dá, posso enfrentar qualquer situação. Amém, aleluia. Mesmo assim, vocês fizeram bem em me ajudar nas minhas aflições. Vocês, povo do Eterno, sabem muito bem que quando eu saí da província da Macedônia, nos primeiros tempos que anunciei o Evangelho, a igreja de vocês foi a única que me ajudou. A Carral, que não é igreja, a Carral, o grupo que estava se reunindo na casa de irmãos. Amém? Não é templo feito por homens, e sim pelo Eterno, a junção dos seus filhos unidos em um só propósito, em uma só fé e uma só comunhão. Obediência ao Eterno, tendo Mashiach como líder e colocando todas as coisas em ordem na prática do Evangelho, dos mandamentos, tá bom? Das boas novas. É isso que agrada ao Eterno, não é fazer do jeito que está fazendo aí fora, não. Em Tessalônica, mais uma vez, precisei de auxílio e vocês me enviaram. Isso se chama tzedakah, ajuda ao próximo, ao necessitado, também às viúvas, também aos órfãos. Isso está na Torá, tá? Lá nos primeiros livros da Bíblia, no início, está mostrando e pedindo que façamos isso. Não é que eu pense em receber ajuda, pelo contrário, eu quero ver mais lucros acrescentados à conta de vocês. Aqui está o meu recibo de tudo que vocês me enviaram e que foi mais do que eu necessitava. Tenho tudo. Aqui, ó, ele está falando, aqui está o recibo. Mas muitas vezes o seu sim é sim e o seu não é não. Se você está dizendo eu comprei pão, então eu não vou duvidar que você comprou pão, porque quando eu envio um recurso, você tem que saber o que você está fazendo com o dinheiro que foi confiado a você. Sem mentira, sem engano, sem trapaça. Porque eu já vivi uma situação dessa em que eu tinha que prestar conta porque achavam que eu gastava em besteira, em coisas que não eram lícitas, em coisas que não edificavam, muito menos até um doce para o meu filho. Não era isso. Não precisa disso. E mesmo que você precisar comprar de R$50, comprar uma coisa para agradar o seu filho, que é permitido pelo Eterno, tá? Eu estou falando aqui com os servos do Eterno. Isso é plausível. Quem é que é uma criança? Você vai comprar um arroz, um feijão e um docinho para ele, não pode? Mas tenha coerência no que você vai fazer, tá? Porque uma vez vai, duas, o Eterno já para. Porque ele não se deixa se escarnecer. O nome dele não é blasfemado. O nome do Eterno não é zombado no lugar onde habita o nome dele. Então ele mostra. A pessoa pode achar que está enganando ao homem. Engana, mas ao Eterno não. E o Pai mostra as coisas que acontecem no meio do seu povo. Tá certo? Então não precisa enviar recibo, relatório, conferir. Não. Você faça conforme o que o Eterno confiou para você cuidar.
e lida direitinho com esse dinheiro, porque hoje você não tem e está recebendo. Amanhã, fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Porque se você está recebendo hoje um pouco e está sabendo administrar com clareza, com verdade, ele vai colocar você para ajudar, para comprar uma cesta básica, para ajudar os irmãos. Vai dar condição para você poder ajudar os irmãos. Mas esse tempo que você está passando por dificuldades é um deserto onde você precisa aprender que você precisa depender do Criador do céu e da terra. Não de homens, não da congregação para te enviar todo mês uma ajuda porque somos obrigados. Não. O Eterno toca no coração de cada um para ser feita essa tzedakah. Não é de qualquer jeito. Não é bagunçado. Tudo no reino tem ordem, tem decência, princípios e valores. Então quem ordena e quem coordena nossas vidas é o Eterno. Então faça conforme Ele confiou nas suas mãos. Faça assim aqueles que têm condição de fazer a sua tzedakah, para que livre a sua alma do pecado, da transgressão dos mandamentos. Que é, como eles falam, né, na palavra, que Ele livra a alma da morte. A morte é o quê? Pecado. O salário do pecado é a morte. Se você faz a sua tzedakah, você está quebrando muita idolatria no seu coração, egoísmo, avareza, luxúria, desejo de ter mais e guardar para si próprio. Quando você oferta na vida do seu irmão, você está fazendo algo sobrenatural. Você pode estar passando R$10 na conta dele, mas esses R$10 na mão dele é como se fosse 100, porque o Eterno, ele prospera, o Eterno abunda, né? Superabunda, ele faz transbordar e faz multiplicar aquele valor que você passou para o seu irmão, porque ele está precisando de um milagre, e você é o agente, através do Eterno, de um milagre na vida do seu irmão. Então toma cuidado, tanto o que recebe quanto o que oferta. Os dois estão no crivo do Eterno. Fazendo o correto, o Pai prospera, enche cada vez mais a mão do irmão que está podendo e transforma o coração daquele que está recebendo. Amém? Louvado seja o Pai. Eu estou dizendo isso porque eu já passei. Como ele falou aqui, eu sei ter pouco e sei ter muito. Sei até muito mais. Aprendi a ter muito mais do que vocês me enviaram. No início na semana do Shabat, não ter nada em casa e chegar e duplicar as coisas em casa e ter as coisas para o Shabat, um pouquinho de cada irmão, os valores que eles enviavam, e no final do Shabat ainda sobrar no meio da semana. A comida acabava no meio da semana e aí os irmãos enviavam mais recursos, porque eu estava dentro de casa cuidando dos meus filhos e eu não ia trabalhar, porque eu tinha entendimento que eu precisava ficar em casa cuidando daqueles, porque eles precisavam ouvir. Se eu me ausentasse, ficasse o dia todo trabalhando, registrada, eu não ia ter Shabat, eu não ia ter instrução, não ia conseguir passar com integridade para aquele momento. Eu fiz o que o Eterno tinha me ordenado a fazer. E Ele proveu na minha vida, o tempo que eu fiquei naquela situação, Ele proveu isso. Milagres. Eu posso testemunhar milagres que eu recebi quando eu estava precisando, que os irmãos cuidaram de mim. E os irmãos podem testemunhar também muitas coisas que eles fizeram quando enviavam. Tá? Não é para levantar bandeira, não é para glorificar ninguém, não. É dar glória a quem merece glória. A honra, né? Perdão. E o Eterno seja dado toda a honra, glória e louvor ao nome dele, por este lugar, por esta terra que estou pisando, porque ela é santa. Esses irmãos em que eu estou falando são servos do Eterno que querem, que têm prazer, que sabem que necessitam fazer as suas tzedakah, que precisam fazer a sua ajuda, orações, tá? Não se esqueçam das orações e o cuidado que tem para cada um. Até um abraço. Já recebi tantas vezes de irmãs que não podiam ter o valor naquele momento, mas só de falar, eu tô contigo, eu te amo, conta comigo, eu tô cuidando de você. O que você sabe, irmão? Então não tem desculpa de dizer eu não tenho dinheiro. Poxa, você não tem 2 braços aí não? Você não tem os seus dedinhos para funcionar, para mandar mensagem para o seu irmão? Então o que o Pai tem, faça conforme ele confiou para que você faça. Não deixe o irmão lá de qualquer jeito não, porque uma palavra já quebra muitas coisas. Bom, ajuda demais.
E aqui finaliza, saudações a todo o povo do Eterno, que pertence ao Mashiach e a Yahushua, que pertence ao Mashiach, tá? E aos irmãos que estão aqui comigo, mandam saudações para vocês. Todo o povo do Eterno daqui manda saudações, especialmente ao Palácio do Imperador. Que a graça do Senhor Jesus, né, Yeshua HaMashiach, estejam com todos vocês. Amém? Esta foi Filipenses 4. Amém? Louvado seja Yah. Eu vou ler mais um, que é João 6, e passo a palavra para os irmãos, tá bem? Vamos ver João 6, versículo 35. Declarou-lhes, pois o Mashiach: eu sou o pão da vida, e o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Fome da palavra e sede de justiça, de ser feito conforme aquilo que o Pai diz que vai fazer. Aqueles que confiam no Senhor terão as suas forças renovadas e a justiça dele para todos, sejam ímpios, sejam justos. Para todos serão aplicado a justiça mediante aos mandamentos. Amém? E não tem fome, não tem sede. A palavra você se alimenta todos os dias e não tem. Você fica saciado da instrução que o Pai manda e a justiça que ele dá é perfeita. Amém? Louvo ao Eterno por essa palavra. Amém. Versículo 16. Ao descambar no mar, os seus discípulos, desceram para o mar. Tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Quase travou a língua aqui. Já se fazia escuro e o mestre ainda não viera ter com eles. O mar começava a empolar-se, ficar agitado pelo vento rígido que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram o Mashiach andando sobre o mar, sobre as águas. Aproximou-se do barco e ficaram possuídos de temor. Mas o mestre lhe disse: sou eu, não temais. Então eles deram um brado e receberam ele no barco e logo entraram e foram para o seu destino. 2 minutos, irmãos. Espera um pouquinho. Perdão, irmãos. Então, eles de bom grado receberam e logo receberam ele no barco e chegou ao seu destino. O Eterno, o Mashiach manda eles reverem, ficarem, diz a eles para não ter medo, porque ele estava acalmando a tempestade e ele estava entrando dentro do barco. Ele queria participar daquilo que eles estavam vivendo. A palavra, ela é viva, ela traz entendimento e ela fortalece o nosso coração. De toda a instrução que foi dada pelo irmão Arlindo, através da palavra, quem ouviu, entenda que o Espírito está dizendo às igrejas que o Pai enviou o seu Filho, os mandamentos, para ensinar como agradar ao Eterno, com ordem, com pureza, com santidade. E Ele está querendo andar, está pedindo, para entrar no barco, para não ter medo, para ficar no nosso barco, na nossa situação, na nossa vida, e andar segundo os propósitos e princípios dele. Amém? Na obediência. Amém? E todo louvor e glória seja dado ao Eterno. Eu passo a palavra para os irmãos, ou se não tiver mais alguém, eu vou pedir para o Arlindo finalizar. Tá bem? Shalom a todos. Em nome de Yeshua HaMashiach.
Amém, irmãos. Que Arthur derrame bênção e vos guarde, que ele resplandeça a face dele sobre todo Yahushua, que ele tenha misericórdia e compaixão, que ele resplandeça a face dele e Yeshua Hamashia, a Torá viva, sobre todos nós e nos traga a Shalom. Shalom, irmãos. O Espírito Santo, ele veio me dizer que o noivo vem buscar a sua igreja. Eu vi quando o céu se abriu, eu vi a fala de Deus. Eu vi Jesus dizer, minha igreja orou comigo na terra, e orar comigo no céu. Não tem estrada longa que eu não passe, não tem estrada longa que eu não passe. Tem Jesus na minha frente, Jesus quer me batizar. Não tem estrada longa que eu não passe, não tem estrada longa que eu não passe. Tem Jesus na minha frente, Jesus quer me salvar. Eu ia pelo um caminho, encontrei um homem, fiquei olhando aquele homem que era, mas veio na minha mente, é Jesus que está ali, é Jesus que está ali. É Jesus que está ali, é Jesus que está ali, porque Jesus, ele é poderoso. O Espírito Santo, ele veio me dizer que o noivo vem buscar a sua igreja. Eu vi quando o céu se abriu, eu vi a fala de Deus. Eu vi Jesus dizer, minha igreja orou comigo na terra e agora vai orar comigo no céu. Não tem estrada longa que eu não passe, não tem estrada longa que eu não passe. Tem Jesus na minha frente, Jesus quer me batizar. Não tem estrada longa que eu não passe, não tem estrada longa que eu não passe. Tem Jesus na minha frente, Jesus quer me salvar. Eu ia pelo caminho deserto, encontrei um homem, fiquei olhando aquele homem que era, vai ver na minha mente, é Jesus que está ali, 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 porque Jesus, ele é poderoso. Glória a Jesus, glória a Deus, glória ao Espírito Santo de Deus. Meu Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Glória a Jesus, glória a Jesus.